que a gente não entende o que está acontecendo hoje? O próprio igrejado, crente, não entende o que está acontecendo. Há muitos vídeos no YouTube, Facebook, eu não acompanho, mas eu vejo, ouço as pessoas comentarem a respeito disso. Do que é a igreja em relação ao tempo de 40, 50 anos atrás. O que virou hoje? Porque naquele tempo as pessoas tinham reverência, a igreja era um lugar de reverência, como diziam, guarda os teus pés quando entrarem na casa do Senhor. Não tem nada a ver com a igreja hoje, mas porque os crentes, os igrejados trazem tudo da lei para hoje e querem aplicar as coisas do tempo da lei que Deus, o próprio Deus, deu ao seu povo hoje. Que hoje ninguém está debaixo da lei, mas todos debaixo da graça. Mas o homem, o criador da religião, ele coloca as leis e quer que elas sejam obedecidas. Mas há 60, 50 anos atrás havia a reverência, a igreja era um lugar tranquilo, sossegado, onde as pessoas ouviam a palavra para aprender, segundo o que era ensinado. Mas hoje é um circo gospel. Cada um fala o que quer, o que deseja, o que pensa, o que entende, e amém, amém, amém. Parafernália, gritaria, pulação, esses louvores gospel. Dá o que é meu, devolve o que é meu. E as mulheres? E as mulheres? Será que algum crente, essa geração de agora, 30, 40 anos de idade, não tem problema nenhum? Porque é um teatro. Mas os mais velhos, os antigos, deixa de participar disso, de frequentar isso, porque a salvação não depende disso. Entende de outra maneira. E o grande assunto de agora é as pastoras. Eu fico perguntando, tem Bíblia, sobe no púlpito com uma Bíblia na mão, mas são cegas, todos, elas e os próprios maridos, os pastores cegos. Se não é cego, se enxerga muito bem e sabe ler e entende, desobediente, não que estamos debaixo da lei, que não faz diferença. Isso prova que ninguém está debaixo da lei. Significa que é graça, não importa o que você faça. Mas as mulheres, o que diz 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34? Não, elas dizem, não, isso é para a igreja de Coríntios daquela época. Tudo bem, se é para a igreja de Coríntios, então por que a Santa Ceia é praticada hoje? Para a igreja de Coríntios. Mas é interessante que no 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34, Paulo escreve a respeito do dom de língua também, né? Porque todo mundo quer falar em língua. Todo mundo quer falar em língua. Só para mostrar que ele fala língua estranha. Só que não entende nada. O que está falando nem o outro. Não edifica nada. Não é esse o propósito de falar línguas, o dom de línguas do Antigo Testamento no tempo de Pedro. Não tem nada a ver com gentios, mas deixa para lá. Primeiro Coríntios capítulo 14, versículo 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Não estamos debaixo da lei, mas está. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Indecente que as mulheres falem nas igrejas. Será que elas não leem isso aqui? Mas é indecente. Acho que entende, né? Indecente. Pelo menos entende. Você não entende o que tudo, mas pelo menos entende falar nas igrejas. E estão lá no púlpito. Desobediência total. Indecente que as mulheres falem nas igrejas, que fiquem caladas. Quer subir lá no púlpito? Não tem problema, suba. Quer ser pastora?
Não tem problema, porque não tem nada a ver. Pastor, pastora, não tem nada a ver, um título. Mas que faça assim, ó. Então que fale em mímica, calada. Isso é o cristianismo hoje. O grande problema é que o membro que está sentado lá, ele também não lê. Ele tem Bíblia, mas não lê. Se ele não entende, porque ele falou, pera lá, o pastor, mas por que aqui está escrito isso? Aí se o pastor falar, não, mas é patati, patatá, amém? Não é amém. Fala, não, eu creio no que está escrito. E a Bíblia diz que é indecente. Se vocês permitem isso, eu vou para outra. Quer dizer, eu não vou para nenhuma, porque todas fazem a mesma coisa. Eu fico somente com a fé em Cristo e acabou. Mas se você fizer isso, vai diminuir a arrecadação, né? Então, eles não... Deixa quieto. Agora, o chamado pastor, 40, 30 anos de ministério, permitir que a mulher suba lá e fala... Ele não entende? Meu Deus, meu Deus. Ele entende uma coisa perfeitamente. Inferno. Isso ele entende, inferno. Quer dizer, e essas mulheres que fazem isso, merecem o quê? Desobediência. Não, mas ainda quer chegar no tribunal de Cristo e receber galardão por boas obras. Desobediência. Que a mulher não corte cabelo, que a mulher não use roupa de homem, que a mulher não se pinte, que a mulher... Todas essas coisas, mas como não estamos debaixo da lei, nunca estivemos no povo gentil, então não tem nada a ver. Doutrina para hoje não tem nada a ver, igreja não tem nada a ver, criada por homens. Tem gente que diz que a igreja foi instituída por Deus, claro que foi. A igreja de Deus, a igreja do Antigo Testamento dos apóstolos, instituída por Deus. Pedro, João, Mateus, Marcos, Lucas, todas essas. O próprio Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Paulo não fundou nenhuma igreja, Paulo veio trazendo a graça. Mas as igrejas de Deus, aquelas igrejas dos judeus que entenderam, que receberam a Cristo como seu Messias, isto era a igreja de Deus que Paulo perseguia. Essa igreja de hoje não é instituída por Deus nenhuma. Paulo não deu nenhuma ordenança para levantar templos para salvar almas. Não tem necessidade de salvar almas. Cristo salvou a todos. Cristo não livrou ninguém do inferno, ele livrou da morte. O pecado, o salário do pecado é a morte mata, o homem volta ao pó da terra, como Deus disse a Adão, e acabou, não existe mais, não tem pecado mais para ele. A morte matou, ele pagou a dívida, não consegue sair da cadeia. Por isso Cristo morreu em nosso lugar. Condenou o pecado na carne, já não existe pecado, a morte já não existe, ressuscitará ao som da última trombeta. Mas é isso, para hoje é isso. A desobediência das pastoras. Não, mas é tudo bem, a mulher é enganada desde o primeiro instante, né? O diabo enganou ela. É fácil de ser enganada. Mas o homem, o dito cujo que está lá atrás, lá, engravatado lá, permitindo que a mulher suba no... Não entende a Bíblia? Então para que tem isso aqui? Para quê? É isso que é o teatro gospel, o mundo cristão gospel. Agora, para mandar o pagão para o inferno, então, rapidinho. Mas eles estão nem aí. Estão salvos, porque estão fazendo boas obras. Desobediência. Esta é a revolta do desigrejado contra esse sistema de mentira, de engano, que manda as pessoas para o inferno e que não fizer boas obras. Nem eles fazem. Mas condenam que estão fora.